Saúdo a todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esses dias no trabalho, uns tempos atrás, aí entramos numa discussão, né? Falando sobre as pessoas que moram na rua, né? Aí teve aquela opinião, uns falaram, né? Estão ali porque não querem trabalhar, estão ali por causa aquilo outro, né? Eu fui ouvindo, chegou um momento, aí eu peguei, aí eu falei, né? Mas nem todos que estão lá é porque são ociosos, né? São vagabundos, né? Como diz a palavra, né? Pessoas que não fazem nada, né? Mas não é bem assim que funciona. Porque muitos estão ali porque também receberam palavras de maldição. Pai, mãe, né? Abandonaram ele, né? Porque é muito fácil a gente falar que não são trabalhador, que não corre atrás, mas será que a gente ia suportar uma maldição de um pai, de uma mãe? Né? Às vezes a gente escuta algo de uma pessoa que nos é querida, a gente já fica magoado, né? Pensa até em fazer um mal, o inimigo maquina. Agora imagina o que essas pessoas devem ter ouvido também. Não que todas estão lá por causa disso. Tem uns que realmente estão lá porque se desviaram do caminho, não honraram pai e mãe. Isso aí é um fato que a gente não pode descartar. Mas tem um outro fato, né? Porque se você for parar pra pensar, a própria palavra de Deus fala: tive fome, tive sede, estive na prisão. Mas se eles são ociosos, se eles são preguiçosos, né? Porque Deus quer que nós cuide deles. Você entende? É porque Deus sabe a necessidade de cada um e o que cada um passou. E da mesma forma também Ele é bondoso, misericordioso, até para os ingratos e maus. Ele cuida de todos. Mas pararmos para pensar na vida de Jó, o que Jó passou? Será que a gente ia suportar 10% que Jó passou sem amaldiçoar Deus? Será que nós ia suportar, né, o que José passou, desacreditado os pais, desacreditado os irmãos, né? Os irmãos queriam matar ele. Ele poderia se tornar um mendigo, né, irmãos? Que tristeza, né? Se tornar um andarilho. Mas não. Mesmo assim, o Senhor deu força para ele e ele continuou fazendo, sendo honesto. Ele continuou fazendo o que deveria ser feito. Na prisão fez bem feito. Na casa de Potifar fez bem feito. Poderia fazer de qualquer jeito, né? Tô sem paz aqui. Tô sem irmão. Os irmãos querem me matar. Eu não presto pra nada. Eu vou se tornar uma pessoa ruim, né? E mesmo assim, quando ele pegou o reinado, ele continuou humilde. Ele teve a oportunidade de matar os irmãos. Só que ele foi diferente. Ele perdoou. Então a gente não é diferente não, irmãos, né? Não é porque pela misericórdia de Deus a gente consegue suportar algumas coisas que a gente é superior. E aquele que está de pé, olhe para que não caia. E a palavra de Deus nos fala também que aquele que retém a mão ao pobre, né? Aquele que tapa os ouvidos ao clamor do pobre, clamará e não será ouvido. O dia do amanhã só pertence a Deus. A porta abre, ela se fecha. Temos que permanecer humildes, né? Quando a porta estiver aberta. E não se desesperar quando a porta se fechar. Porque Deus, né?
Como tem aquele ditado, né? A nossa vida é uma roda gigante. E se você é uma pessoa que tá lá em cima, tá ganhando bem, tá humilhando os outros, vai chegar um momento que Deus vai tirar você do salto, vai tirar você do seu trono. E aquele humilde que muitas das vezes não tem nada, mas o pouquinho que tem divide, o pouquinho que tem ele divide com o necessitado. Quando o pobre clama, ele ouve, ele não se desfaz, ele não despreza o pobre necessitado. Uma hora a bênção do Senhor vai vir, uma hora o Senhor vai dar uma reviravolta na vida. Porque imagina a alegria de um pai. O pai tem 2 filhos, só que um só apronta, dá trabalho e desgosto, e outro não, é obediente. O pai vai muito se alegrar ao abençoar um filho desse. É igual Caim e Abel. Imagina Deus alimentando Caim e Abel, não deixando a comida de cada dia, dando força na caça, na colheita, né? Dando força ao seu pai Adão, né? E ambos se alimentando numa mesa, Caim e Abel. Imagina a alegria de Deus ao ver Abel se alimentando, menino obediente, temente a Deus. Agora Caim, rabugento, né? Nervoso, ignorante, né? Então sim, não que o Senhor venha ter seus preferidos, mas o Senhor amou a Jacó e aborreceu de Esaú. Aquele que o despreza, o Senhor despreza, mas aquele que honra, o Senhor honrará. E sim, de certa forma, o Senhor tem os seus preferidos, sim. Aquele que obedece ao Senhor se torna o preferido do Senhor. Porque Deus, um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. Agora, o coração soberbo, o Senhor despreza com certeza. Amém, irmãos? Queria deixar essa reflexão para os irmãos. Então a palavra de Deus fala: tive fome, tive sede, né? E quando fizeste um desses pequeninos, a mim fizeste. Agora, se negaste a um desses pequeninos, a gente está negando ao Senhor. E quando a gente ouve o clamor do pobre, quando a gente passar por necessidade, a gente clamar ao Senhor, o Senhor nos ouvirá. Agora, se a gente tendo com que ajudar o necessitado, a gente reter nossas mãos, cerrar nossas mãos e não ajudar ao necessitado, o momento vai ser nós o necessitado, a gente vai clamar e o Senhor não irá ouvir, como diz no livro de Provérbios. Amém. Deus abençoe a cada um dos irmãos.